Sejam bem-vindos ao podcast Além do Diagnóstico, desafios na ética e no direito médico. Espero que gostem do nosso novo episódio. Olá, bem-vindos ao nosso podcast Além do Diagnóstico, desafios na ética e direito médico. Produzido no TEDS, o Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Eu sou Renato Evando, professor de Medicina Legal, Ética Médica e Direito Médico da Faculdade de Medicina da UFC em Fortaleza. Também médico advogado, especialista em Direito Médico. No episódio de hoje, vamos abordar um documento fundamental na prática médica. Refiro-me ao prontuário do paciente. Vamos compreender conceitos, partes e cautelas que o profissional de medicina deverá observar ao elaborar este importante documento. Portanto, é relevante entender como esse prontuário deverá ser utilizado. Vamos lá? De início, podemos conceituar o prontuário do paciente como sendo um documento único, constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas e geradas a partir de fatos, de acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada. Possui caráter legal, sigiloso e científico, possibilitando a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. O prontuário do paciente é, sem dúvida, uma das ferramentas mais importantes na prática clínica. Funciona como um documento oficial, uma espécie de história registrada do cuidado de saúde prestado. Nele estão relacionados cronologicamente os dados, informações, procedimentos, diagnósticos, tratamentos, exames, evoluções e intervenções realizadas no processo de assistência. É uma espécie de memória do cuidado, que deve ser preservada, organizada e protegida com o máximo de responsabilidade. De fato, eventuais rasuras ou mesmo perdas, remoção de partes ou extravios podem gerar processos jurídicos e ético-profissionais aos responsáveis. A importância do prontuário não se limita apenas ao aspecto legal ou administrativo. É uma ferramenta que pretende assegurar a continuidade do cuidado, a comunicação entre diferentes profissionais de saúde, a segurança do paciente e a conduta ética do médico. Além disso, o prontuário é uma fonte de informações e pode ser utilizado em processos judiciais, auditorias, registros epidemiológicos, pesquisas científicas e ensino médico. Tratando da legislação e normas que regulamentam o prontuário, no Brasil, ele é regulado por diversas normas e legislações. Destaco de início a Resolução 1638 de 2002 do Conselho Federal de Medicina, que dispõe sobre o prontuário médico. Nesta resolução, a 1638/2002, é oportuno registrar que, nos termos do seu artigo 2º, a responsabilidade pelo prontuário cabe, primeiro, ao médico assistente e aos demais profissionais que compartilham do atendimento, e segundo, à hierarquia média da instituição, nas suas respectivas áreas de atuação. Ou seja, as chefias de equipe, as chefias de clínicas, as chefias de setores do diretor de divisão médica ou diretor técnico, ou seja, os gestores daquele serviço onde o prontuário, mais das vezes, ficará armazenado. Outro aspecto importante dessa resolução do CFM é o disposto no artigo 3º, que torna obrigatória a criação das comissões de revisão de prontuários dos estabelecimentos ou instituições de saúde onde se presta assistência médica. Essa comissão de revisão de prontuários será criada em regra por designação da direção do estabelecimento ou por eleição do corpo clínico, devendo sempre ser coordenada por um médico. Entre as competências desta comissão, consta de observar os itens que deverão constar obrigatoriamente do prontuário confeccionado em qualquer suporte, seja ele eletrônico ou físico, ou papel. Essa comissão de revisão ela deve manter proximidade com a Comissão de Ética Médica da instituição, integrando-se nos assuntos de interesse comum. Tratando do conteúdo do prontuário propriamente dito, vamos descrever agora os itens que devem compor obrigatoriamente o prontuário do paciente. Conforme a legislação e as boas práticas clínicas, o prontuário deverá conter dados de identificação do assistido, do paciente, o nome completo, data de nascimento, sexo, endereço, telefone, número do CPF. Deverá constar dados do responsável acompanhante, se houver um responsável legal, histórico clínico, antecedentes pessoais, familiares, sociais, alergias,
uso de medicações, cirurgias anteriores, doenças crônicas, uma queixa principal e a história da doença atual, um exame físico detalhado, um diagnóstico e pós-diagnósticos, procedimentos realizados, exames solicitados e seus resultados, prescrições médicas, incluindo medicações, doses, orientações de duração do tratamento, a evolução clínica, com registro periódico do estado do paciente, poderá ser diário, poderá ser horário, mais de um episódio durante o dia também. Notas de enfermagem, fisioterapia, psicologia, usos profissionais envolvidos na assistência. Uma data, hora e assinatura do profissional responsável por cada registro. É importante destacar que todas as informações devem ser claras, legíveis, precisas e atualizadas. A ausência de registro ou informações incompletas podem comprometer o cuidado e gerar implicações legais e infrações éticas. De fato, a lei que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, a Lei 8159/1991, em seu artigo 25, determina que ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor permanente, considerado como de interesse público e social. Um desses documentos, por lógico, é o próprio prontuário do paciente. Um outro aspecto a se considerar é o prontuário eletrônico, em face do prontuário em papel ou físico. Com o avanço da tecnologia, muitos serviços de saúde migraram para o prontuário eletrônico. Essa mudança traz vantagens como maior segurança, facilidade de acesso, backup de informações e integração com outros sistemas. No entanto, também impõe desafios relacionados à segurança da informação. Exige investimentos em infraestrutura, treinamento de pessoal e implementação de protocolos de segurança da informação. É imprescindível que os sistemas utilizados estejam em conformidade com as normas técnicas e regulatórias, garantida a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade dos dados. Além disso, a Lei 13.787 de 2018, que trata do prontuário eletrônico, também reforça a importância de manter registros digitais seguros, acessíveis e confiáveis. É fundamental que o profissional conheça e cumpra essas normas para evitar problemas legais e garantir a qualidade do atendimento. Na mesma lei, trata-se a forma de registro, o tempo de armazenamento e eventuais descartes, eliminações, se possível em regra, após 20 anos de guarda, após o último registro. Em algumas circunstâncias, nem após esses 20 anos poderá ser descartado. No mesmo trilhar, orienta a Resolução CFM 1821 de 2007, que aprova as normas técnicas concernentes à digitalização e uso dos sistemas informatizados para a guarda e manuseio dos documentos dos prontuários dos pacientes, autorizando a eliminação do papel e a troca de informações identificadas em saúde. Deve-se cumprir fielmente o disposto na resolução, sob pena de se manter não um prontuário eletrônico, e sim um mero registro digital de informações, como alguns softwares que estão no mercado, com suas consequências legais e não um real prontuário eletrônico. Portanto, para ser considerado prontuário eletrônico, é de se seguir essas normas e resoluções, como eu falei em particular, a resolução CFM 1821/2007. A importância do prontuário na prática clínica. Ela é uma ferramenta de comunicação entre os profissionais de saúde. Assegura que qualquer membro da equipe assistente, a exemplo do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, outro profissional que venha atender o paciente, tenha acesso às informações necessárias para oferecer um cuidado contínuo, seguro e de qualidade. Sem um registro adequado, há risco de erros, omissões ou duplicidade de procedimentos, o que pode comprometer a saúde do paciente e gerar implicações legais para o profissional responsável. Além disso, o prontuário é uma prova documental que pode ser utilizada em processos judiciais e auditorias, seja para comprovar a realização de determinado procedimento, a prescrição de medicações ou a evolução clínica do paciente. Por isso, sua elaboração deve seguir rigorosos critérios de ética, confidencialidade e precisão. Além do conteúdo e adequado armazenamento, como já citamos, são cuidados na elaboração do prontuário. 1. Clareza e legibilidade. É imprescindível que todas as informações estejam escritas de forma clara, legível e compreensível. Caso o prontuário seja em papel, utilizar caneta azul ou preta, evitando riscos de apagamento ou confusão. Para prontuário eletrônico, a digitação deve ser feita com atenção,
evitando abreviações ambíguas ou termos técnicos que possam gerar interpretações equivocadas. Abreviações e siglas são sempre algo que deve se evitar nos documentos médicos em geral. 2. Atualização constante. O prontuário deve refletir a evolução clínica do paciente de forma contínua e atualizada. Aquela nova consulta, exame ou procedimento deve ser registrado imediatamente, com o registro do dia e também do horário onde foi feita a intervenção. 3. Precisão e objetividade. Os registros devem ser feitos de forma precisa, evitando informações vagas ou subjetivas. É importante descrever os achados, procedimentos e orientações de maneira objetiva, sem omitir detalhes relevantes ou incluir opiniões pessoais que possam comprometer a imparcialidade do documento. 4. A linguagem deve ser formal, técnica e adequada ao contexto clínico. Como já destacamos, evitar gírias, abreviações, siglas, termos chulos ou que possam gerar dúvidas. 5. Registros de consentimentos e orientações. O consentimento informado e as orientações específicas ao paciente devem ser claramente documentados, incluindo a assinatura do paciente e do responsável legal quando necessário, frente aos consentimentos e orientações que receber, inclusive os documentos de alta daquele serviço, ou eventualmente até de transferência para um outro serviço. 6. Documentação de intercorrências e eventos adversos. Na hipótese de ocorrerem eventos inesperados, complicações ou intercorrências durante o atendimento, estes devem ser registrados de forma detalhada, com data, hora, descrição do evento e providências tomadas. Outro aspecto importante é a formação contínua dos profissionais de saúde na elaboração e manutenção do prontuário. Cursos, treinamentos e atualizações sobre legislação, boas práticas de registro e uso de sistemas eletrônicos contribuem para a melhoria da qualidade do documento e para a segurança do paciente. Em suma, os cuidados na elaboração do prontuário são essenciais para assegurar a qualidade do cuidado, a responsabilidade ética e a proteção legal do profissional e do paciente. Um prontuário bem elaborado reflete a competência do profissional, promove a continuidade do tratamento e serve como uma ferramenta de proteção em eventuais questionamentos jurídicos ou administrativos. Portanto, investir na qualidade do registro clínico é investir na saúde, na ética e na segurança de todos os envolvidos. O médico, assim como outros profissionais envolvidos no cuidado, tem a responsabilidade de manter o prontuário atualizado, legível, completo e organizado. Essa responsabilidade é ética e legal, e sua negligência pode acarretar sanções disciplinares, civis ou criminais, incluindo o registro quando for manuscrito de letras ilegíveis, completamente, portanto, evitado. Além disso, deve assinar cada registro, identificando de forma inequívoca, garantindo a confidencialidade das informações, protegendo o prontuário contra acessos não autorizados. Daí que nasce um aspecto importante desse documento, que é a confidencialidade e a privacidade. A confidencialidade do prontuário é um princípio fundamental na ética médica. Os dados do paciente são considerados informações sigilosas, protegidos inclusive por leis específicas. Exemplo da Lei 13.709 de 2018 é conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. O acesso ao prontuário deve ser restrito às pessoas diretamente envolvidas no cuidado, e qualquer compartilhamento de informações deve ocorrer com consentimento do paciente ou do seu responsável legal. O profissional deve assegurar que o prontuário eletrônico seja protegido por sistemas de segurança, como senhas, criptografias, backups periódicos, para evitar vazamentos ou perda de dados. Além disso, deve-se garantir que o paciente seja informado sobre seus direitos em relação às suas informações de saúde. Não custa lembrar que o verdadeiro proprietário das informações é o paciente. A instituição da saúde ou o profissional assistente mantém a guarda do documento, mas o legítimo proprietário sempre será o paciente, o assistido. Assim, o acesso às informações que constam no prontuário deverá ser restrito. Em regra, somente o próprio paciente deverá ter acesso às informações ou, na sua impossibilidade, seu responsável legal. Além do paciente, a equipe assistente, que naturalmente prestará os cuidados necessários àquela pessoa. Eventualmente, em situação de pesquisa científica, segundo as normas éticas que regulamentam a pesquisa científica, também o pesquisador poderá ter acesso. E nas situações específicas de auditoria e perícia médica, também de acordo com as normas que regulamentam a atividade pericial e de auditoria.
Outra questão relevante envolvendo o prontuário é a possibilidade de liberação de cópias desse documento. Quem poderá solicitar cópia do prontuário? De regra, como o paciente ou assistido é o proprietário legítimo das informações, então, o primeiro legitimado para solicitar essas cópias é ele mesmo, o próprio paciente, ou, na sua impossibilidade, o seu responsável legal. Acontecendo o falecimento do paciente, por lógico também haverá um representante legal, familiar, eventualmente está nomeado pelo juiz, que poderá receber aquelas cópias daquele prontuário. Outros legitimados para receber essas cópias são os próprios conselhos de medicina, por lógico, nas situações que envolvem alguma instrução de procedimento, de processo ético profissional, por exemplo, que está ocorrendo lá no conselho, e também o próprio Poder Judiciário, a necessidade de instrução também de processo dentro do âmbito judicial. Nessas hipóteses, portanto, sempre deverão ser fornecidas as cópias, sob pena de responsabilidade de quem obstruiu o acesso às informações. Concluindo, ou seja, em palavras finais, não consta recordar a lição do professor Alexandre Lacassagne, o expoente da medicina legal no século XIX. Dizia o insigne professor sobre o prontuário do paciente. O prontuário do paciente, aspas, representa segurança para os médicos cultos e conscienciosos, ameaça constante para os audazes sem escrúpulos, ignorantes e incorrigíveis, e uma barreira intransponível contra reclamações e caprichos de clientes descontentes. Fecha aspas. Assim, chegamos ao final do nosso podcast sobre o prontuário do paciente. Espero que tenham gostado e que as informações tenham sido úteis para você entender a importância desse documento na prática médica, além dos cuidados essenciais na sua elaboração e manutenção. Lembre-se que um prontuário bem feito é fundamental para garantir a segurança do paciente, a responsabilidade ética profissional e a conformidade legal. Muito obrigado por nos acompanhar nesse episódio. Espero que tenha sido esclarecedor e que você possa refletir sobre a importância do prontuário do paciente. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar o podcast e ficar atento aos próximos episódios. Esse podcast é produzido no Núcleo de Tecnologias de Educação à Distância em Saúde da Faculdade de Medicina da UFC, no TEDS. Na técnica de edição de áudio, Caio Silva. Na direção da rádio no TEDS, o professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira. E na locução, esse que vos fala, professor Renato Evandro. Até mais, fraterno abraço.